que a gente vai agora subir pro 8. Vamos pro 8 ali, ó. Que é o caminho das... ali, Michel. Laranjinha ali, Michel. Que agora a gente tá indo... pode deixar aí, boa. beleza. Aí, boa. Porque aqui a gente vai ter os 3 próximos passos, né? Que é o laranjinha, o verdinho e o amarelinho, né? Que é aprendiz, companheiro e mestre. Que aí quem é da maçonaria da Rosa Cruz. Vocês têm grau também, né? Tá seguindo a Ciro? Depois eu vou pedir equivalência do meu... Mas você vai tendo os graus, né? Então, como o Léo estava falando no comecinho, né? Primeiro você vai aprender o primeiro ano. Depois você vai lá o segundo ano, aí o terceiro ano e depois você vai para uma ordem iniciática. Então, por que você já não pode ir para a ordem iniciática do Léo primeiro? Porque você é burro, você não sabe nada, você não vai ajudar. É a mesma coisa, eu tô montando uma filarmônica. Quem é que eu vou convidar? O cara que tá 10 anos, 20 anos tocando violino ou o maluco que pegou a gaita hoje? Não dá. Primeiro você precisa se lapidar. Depois você vai construir. Então, por isso que a gente tem esses 3. Então, você percebe que, como você falou no começo, a gente está sempre na árvore. Então, vamos lá. Eu decidi ser publicitário, eu decidi ser psicólogo. Eu vou ter que ir para a faculdade. Então, o ROD é a iniciação. Então, eu quero ir para a maçonaria. Eu vou ROD, eu vou ter que fazer uma iniciação maçônica. Eu vou querer ser... Bom, eu vou ter que fazer uma iniciação uma hora. Eu vou querer ser da Rosa Cruz, eu vou entrar na Rosa Cruz, eu vou ser da Umbanda. Então você vai, sei lá, mas você vai ser aprendiz. A própria formação acadêmica... A formação acadêmica vem disso. Então é primeiro, segundo ano de faculdade. E aí a passagem disso é esse caminho 31, que é o caminho Shin. Aponta aí, Léo. Que é o Shin. Que é o caminho da iniciação mesmo. Então é o quê? Pega o cara que está lá fora e ele vai tentar. Então o que é esse caminho 8? Acho que podia deixar daquele jeito que era um pouquinho menor. Aí. Esse caminho 8 é o caminho da inteligência de esplendor, do ROD, da razão. Né? Então, quando você entrou na primeira faculdade, o primeiro e segundo ano de psicologia de publicidade era a regra. Então, você aprendia como é que é a proporção, teoria das cores, mexia com os hamster, fazia tudo. É o básico, né? Você entra no Kung Fu, você tem lá flexão abdominal. Não, você vai para arquitetura, você vai aprender a fazer cálculo. É o básico, cálculo 1. Então. E numa ordem, você vai ser o aprendiz. Aí, depois de, sei lá, 2, 3, 4 anos, você vai chegar no faixa marrom. Pensa numa ordem... De luta, né? Que é o cara que está quase formado, que ele atravessa para o outro lado, e aí Netzah já é a emoção na árvore da vida. Pode deixar amplo. Então é um canal onde você, tipo... Mostra a passagem de Rod para No comecinho você tá só se lapidando, mas vai chegar uma hora que você fala assim, putz, eu gostei disso, né? Eu quero ser médium. Ou, pô, esse aqui eu segui, cara, roda do ano, legal, cara, esse é meu caminho. E aí o cara vai começar a ajudar. Vai dar aula junto, vai ser instrutor, vai ser... na faculdade você é monitor, né? Monitor, né? Você vai ser instrutor numa arte marcial. Todas as guildas tiveram isso. Porque a formação do ser humano segue a árvore da vida. Então, para quem está assistindo a gente, qualquer profissão. Você que está assistindo a gente, pensa na tua profissão. Ou você precisou ou não ir para a faculdade, mas se você é, sei lá, torneiro mecânico, você tem que ir para um curso. Ou hidráulica, ou eletricista, ou... cozinheiro, sei lá, vale pra tudo. Sempre vai ter o faixa branca, faixa marrom e o faixa preta. E aí esse cara tá empolgadão, mas vai chegar uma hora que ele vai ter uma responsabilidade, que é o grau ali do Tiferet. Desce um pouquinho mais, que Michel, aí é o por amarelo favor. ali em Então, cima. pode dar, só amarelo afasta aparecer. um pouquinho que a gente vê tudo. Aí. Que é o grau lá do rei Arthur, Buda, Jesus, que é o iniciado, é o cara que fala assim, poxa, eu peguei a faixa preta. E aí o pessoal confunde, né? Porque na alquimia fala, eu descobri a minha verdadeira vontade. Aí acabou o processo da alquimia. Não, é aí que começou. Entendeu? Se eu perguntar, se alguém estiver me assistindo começa, né? e fizer alguma arte marcial e falar assim, cara, você acabou de chegar na preta, você acabou o treino, então o mestre vem te dar a faixa preta e você fala, beleza, e aí você sai da escola de Kung Fu, de Karatê? Não. Né? Do mesmo jeito, você ficou há 5 anos na faculdade. Cara, porra, parabéns, Bruno, tá aqui seu diploma. Ó, tá aqui seu diploma. Beleza, acabou, vou me aposentar. Não. Então, quando você chega na verdadeira vontade... E existe esse mito dentro do ocultismo que você precisa achar a verdadeira vontade é o fim. Que aí acaba. E não acaba. Ali começa. Só que as pessoas não chegam nem aí. Elas ficam perdidas nas ilusões, né? Como é que é isso na Árvore da Morte, esse caminho, então, de Rod, Netzach e Tiferet? Na Árvore da Morte, Rod, acho que é o primeiro que tem esse grande impacto, né? Que ali a gente vai ter em Yesod a preguiça, em Rod a inveja e Rod a mentira, né? Que é o túnel ali de Samael.
Então, como Rod é a verdade, o texto, é você falar, é você agir e tal, o Rod é o malandro. E aqui, dentro da área mística, é o que mais tem, é picareta, que não sabe nada. Então, qual é a mentira? É usar chat GPT para responder as coisas, falar que tem um monte de iniciação que não tem, é mentir que eu fiz tal, não tem, não faz. Então, o cara conta qualquer lorota. E como o Instagram aceita qualquer coisa, quem tá ali embaixo, na seita, não pode nada. Então você vê, geralmente o cara da seita ele se isola porque ali dentro ele vai falar que o cara ganhou 3 Nobel, discutiu com não sei o quê, foi congratulado pela maçonaria. E ninguém tem como investigar, ou nem quer, né? Ou nem quer, porque muitas vezes não quer investigar, porque se investiga e descobre a verdade, aquele mundo de fantasia que construiu tem que desmoronar em cima da própria pessoa, né? Teve aquele cara que falou que chamaram ele pra... tipo, clonar o cérebro dele pra colocar, porque o cérebro dele é um brasileiro. Sabe o que eu tô falando, né? A gente tem, o recordista no Brasil é um cara chamado Omar Khayyam, que enganou até o Jô Soares. Ele era o exemplo que eu dava antigamente. Ele foi 2 vezes no Jô Soares, falava que era o cara mais importante, e etc e tal, e depois descobriu e tal, e não tinha internet. Aí hoje foi muito rápido. O cara fala que é maçom, você tem carteirinhas. Né? Então hoje, para você pegar um mentiroso disso daí, por isso que pouca gente vai falando assim, eu sou maçom e tal, porque a pessoa é muito rapidamente pega. Porque se ele falar, eu sou Rosa Cruz da Morte, você fala, beleza, qual é a sua carteirinha, qual é o seu número? Porque não tem mais aperto de mão secreto, não existe mais. Você tem um número, então o cara falou assim, eu sou maçom e tal, beleza, qual é o seu SIM? O cara vai falar o número em 5 minutos com um telefonema, você vê se o cara é mentiroso. Bruxaria é mais difícil, então você sempre tem o cara que a minha vozinha me ensinou, mas ela já morreu. A gente não conheceu. Quantas vozinhas que a gente depois descobre que é evangélica. Eu falo assim, não, a minha avó era judia, não sei o que, aí acham foto do casamento da mulher na igreja católica. Então, a quantidade de lorotagem assim, que tem, Rod é o principal. E essas pessoas, geralmente, elas nunca sobem, porque como elas juntam um séquito embaixo, elas nunca se preocupam em estudar. Então a pessoa, às vezes, ela tem... Eu já conheci nego de seita que estava perto de gente que tinha um monte de grau de verdade e a pessoa não sabe bosta nenhuma. Porque fica cômodo, cara. Ele tá sempre com um monte de cheirapeido embaixo e a pessoa fica ali parada, né? Então essa seria a ideia. E na árvore da vida, como é que você faz? Você vai fazer sua iniciação, você vai subir ali pro 1º grau. Então existem rituais, existem cerimônias. Então, eu gostei lá da Umbanda. Então, eu quero entrar, eu quero ir pra maçonaria, eu quero ir pra... Então existem protocolos e você vai seguir se você quer. Tipo, eu não posso falar assim, eu quero ser arquiteto. Tudo bem, beleza, mas você vai precisar de um diploma uma hora. Eu quero ser médico, eu quero ser delegado. Então você vai ter que passar pelo processo, é um processo que demanda tempo. Então quando as pessoas começam, principalmente muito jovens, e falam assim, eu tenho um monte de ordem, eu tenho um monte de grau e tal, a pessoa não tem tempo de fazer tudo isso. É igual virar pra vocês e falar, não, Bruno, porque eu sou, sei lá, arquiteto policial infiltrado, sei lá, astronauta, piloto de caça. Tipo, não dá, não casa, né? Não dá, não tem como. Não casa. Não bate. Mas as pessoas lá embaixo da internet estão tão sem noção de nada que o cara viu na internet é verdade. As pessoas perderam o senso crítico. E a Árvore da Morte faz isso, porque interessa, né? Aí aqui ela vai criar uma mentira. Vai criar uma mentira. E essa mentira com verniz de verdade. A gente tinha as várias ordens dos pergaminhos perdidos. Na história da maçonaria tem um monte. Tem o tiozinho que vende um relógio. Tem o cara que vende relógio. E aí vai pra Netsu aqui. E antes ali a gente tem os outros caminhos. Né? O que seria esse caminho 30? É o caminho de Resh. Né? Que é o caminho do arcano do Sol no tarô. Que é o que vai de você pegar um monte de... Lembra que a gente falou da Lua, né? A Lua eu assisti um monte de palestra. Aí eu vi um monte de palestra e eu falei assim, puta, que legal, eu decidi ser arquiteto. Aí eu vou fazer iniciação, eu vou prestar vestibular pra isso. Aí eu vi um monte de coisa assim, eu vou ser, sei lá, policial, mas aí eu quero ser bombeiro, é uma especificação. Mas se você não tiver contato com muitas coisas, com muitas informações, você tem pouca escolha. O Resh é o Sol, você tá indo em direção ao Sol, diferente ao Sol. Então você está tentando se individualizar. Então ao mesmo tempo que você vai estudar com um monte de mestre, você vai virar e falar assim, putz, eu gosto da Umbanda
do Saraceni. Ou não, eu gosto da Umbanda do Escritor, eu gosto da Umbanda do... E aí você vai indo ainda para outros. Não significa que você vai deixar de estudar tudo. Mas você tá indo para esse estilo. Fala, eu vou treinar Kung Fu, eu gosto de artes marciais. Eu vi várias. Ah, não, eu vou fazer Jiu-Jitsu. Então esse set é para isso. Na Árvore da Morte ele causa essa ilusão dos falsos ídolos, que é aquilo que você falou. Você quer participar do nosso grupinho secreto dos escolhidos? E aí eles tentam padronizar e colocar as pessoas numa forma de nego igual. Que aí o nosso amiguinho austríaco do bigodinho tinha a juventude ariana. De doutrinação. De doutrinação, né? Tipo na Coreia do Norte, você tem que louvar. E aí você tem só alguns cortes de cabelo que são permitidos. E aí você tenta se imitar e virar um clone da pessoa. Então os líderes eles vão estar sempre com esse pessoal. Que eles formam aquela primeira base. Então você vai ter aqueles pastores, aí são os caras mais fanáticos que eles vão recrutar. Né? Antigamente eu usava do termo para isso o pessoal do Big Brother, né? O pessoal queria... Você perguntava para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Daí o cara não vai querer ser astronauta, engenheiro médico, queria ser Big Brother. Hoje você pergunta para as crianças o que você quer ser quando crescer, e fala assim, TikToker. Então você está tirando, são os falsos ídolos, que são os caras que vão vender a ilusão. Você vê que a Árvore da Morte, ela engrena ali.